Olá, sejam todos bem-vindos ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos começando uma nova temporada com novos convidados, mas o nosso ritmo de trabalho é o mesmo. Nós vamos abrir a Bíblia para estudar a Bíblia juntos. E você é meu convidado para fazer do mesmo jeito que eu te convido das outras vezes, né? Você vai pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, uma caneta para você ir anotando, ou se você é como eu, gosta de anotar na própria Bíblia, anote aí na sua Bíblia, mas vamos estudar a Palavra de Deus para a gente descobrir o que ela tem a dizer para nós. Se você tem um amigo que gosta de estudar a Bíblia, convide esse amigo também, mande o link do programa, avise do horário para que ele possa estudar conosco. E aqui nós vamos estudar a respeito, nessa temporada, sobre 14 novos temas da Bíblia. Se você acompanhou a temporada anterior, nós estudamos 14 temas e vamos completar 28 temas com os 14 dessa temporada, que a gente está chamando de Eu Creio, porque são crenças bíblicas, crenças fundamentais do texto bíblico, que tem muito a ver conosco, tem muito a ver com o nosso dia a dia e especialmente com a nossa salvação. E para isso a gente tem novos convidados, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar o nome de vocês, daqui a pouco vocês vão se apresentar também para os nossos amigos de casa. O pessoal de casa que assiste o Bíblia Fácil já sabe que eu sou muito ruim com decorar nomes. Então, quando eu esquecer seu nome ou errar seu nome, você me ajuda, tá bom? Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Ali tem o Marcos, né? Marcos Aurélio, você é de Jacareí mesmo, né, Marcos? Nós estamos aqui em Jacareí, a sede da Novo Tempo é em Jacareí. Marcos, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Do seu lado tem a Luciana, é isso? Acertei? Luciana, você também é de Jacareí, né, Luciana? Então, vocês estão em casa, né? Estão aqui nessa nossa cidade maravilhosa. Se você não conhece Jacareí, vem conhecer e vem aqui na Novo Tempo também nos visitar. Luciana, seja bem-vinda também. Do seu lado tem o... É o Marcos, não. É o Gilson, não é isso? Gilson. Gilson, você vem de onde? Sou de Guaratinguetá. Você pega o microfone, por favor? Isso de... Eu sou de Guaratinguetá, aqui de São Paulo terra mesmo, das né? Garças Brancas. Tá bom, então seja bem-vindo, Gilson. Do lado tem a Valma. Valma, seja bem-vinda. Você vem de que cidade, Valma? Eu venho de Maceió. Maceió. Tenho família lá em Maceió. Gosto muito de Maceió, especialmente aquele cuscuz com ovo de Maceió. É maravilhoso, né? Já me deu fome aqui, gente. Seja bem-vinda, Valma. Que Deus te abençoe. Aqui nós temos a Elizabeth, não é isso? Elizabeth, você vem de que cidade? Exato. João Pessoa, Paraíba. Mas a gente estava conversando, você é do Rio. Eu sou carioca, mas moro há muitos anos. Você já morou em Pernambuco, agora mora em João Pessoa, né? Exatamente. Muito bem, seja bem-vinda, que Deus Obrigada. abençoe, tá? Bernard. O Bernard tem uma característica especial que eu vou já revelar para vocês. Bernard, de onde você vem? Eu venho de Fortaleza, Ceará. Olha, tá vendo? É isso, gente. Ele vem da minha cidade. Todas as cidades são muito importantes, mas é a minha cidade, gente. Bernard, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe você. Amém. E agora a gente tem um casal aqui, nós temos um Bíblia Fácil romântico dessa vez. Temos um casal, Edinara e o Juarez, é isso? Juarez e Edinara. De onde vocês vêm? Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe. Vejam, nós vamos estudar a palavra. Todos vocês estão com a Bíblia aí. Você de casa também pega a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos orar, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui na Novo Tempo, nós olhamos para a Bíblia como um livro sagrado e um livro autoritativo. O que é um livro autoritativo? Neste livro tem autoridade sobre a nossa vida espiritual. O que esse livro fala é norma para a gente aqui na Novo Tempo, e eu acredito que para vocês também, porque é a palavra de Deus. Então você de casa, pega a sua Bíblia aí, uma caneta. Eu sei que você não pode fazer perguntas para mim, mas os nossos amigos aqui farão perguntas no lugar de vocês e a gente espera conseguir esclarecer todos esses assuntos. Se você puder, feche seus olhos, você de casa também, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de estarmos aqui neste canal de TV, pela internet também, para que possamos estudar a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo recaia sobre nós, nos batize nesse momento, para que possamos estudar e entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Falando sobre a palavra de Deus, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te oferecer uma novidade da Novo Tempo.
é o Guia de Estudos Máquina Humana. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está a sua saúde? Ela está bem ou será que dá para melhorar? E o quanto você tem se dedicado, por exemplo, a cuidar da sua alimentação, a fazer atividade física? Pois é, tem coisas que a gente só valoriza quando perde, não é mesmo? Mas você sabia que Deus também está interessado na sua saúde? E mais, a Bíblia tem ensinamentos sobre esse assunto. É por isso que a Novo Tempo acabou de lançar a revista Esperança Máquina Humana. Você está vendo aqui? Olha que capa linda. Dá para mostrar aqui na 1? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que capa linda desse guia de estudos. E aqui nessa revista você vai entender quais são os planos de Deus para a sua saúde e vai encontrar dicas de como viver melhor. Deus sabe, ou Deus não quer que a gente simplesmente sobreviva. Aqui neste guia de estudo nós vamos encontrar as dicas para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Por isso você pode pedir agora a sua revista Esperança Máquina Humana. É só você ligar para o número 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir para você anotar aí. Você pode ligar entre 8 da manhã e 11h30 da noite. Tem gente para atender nesse horário todo, tá bom? Então, 0 operadora 12 2127 3121. Você também pode pedir a revista pelo WhatsApp, né? O nosso número é 12 98244 4449. Vou repetir, 12 98244 4449. E você também pode pedir pelo nosso site. O site é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Esse guia de estudos vai chegar na sua casa de graça. E aí você está me perguntando, mas como assim de graça? Essa TV aí, chamada Novo Tempo, manda coisa de graça para a nossa casa? É, mas ela tem um custo. E quem paga esse custo? Os Anjos da Esperança. E hoje eu quero mencionar um grupo muito especial dos Anjos da Esperança, que são os Anjinhos da Esperança. Quem são esses Anjinhos da Esperança? São crianças que são cadastradas pelos seus pais, pelos avós, para serem também doadoras para Novo Tempo. E nós estamos numa semana especial, que é a Semana das Crianças, né? E nós queremos celebrar junto com você essa Semana da Criança, com os seus filhos, os seus netos, fazendo com que eles se sintam também um missionário. Então nós teremos atividades diferentes com a tia Cecel, a turma do Superlupa, e essa semana também é a oportunidade de você cadastrar o seu filho, o seu neto, no projeto Anjinhos da Esperança. Meus filhos já são Anjinhos da Esperança, o Daniel desde muito pequeno. Então faça o seu cadastro, é só você ligar para a gente, o número é 0 operadora 12 2127 3030. E ao cadastrar o seu filho, o seu neto como Anjinho da Esperança, você vai ensinar valores importantes para eles, como doar um pouco do que eles têm para transformar a vida de pessoas, tá bom? Então que Deus abençoe você, eu espero que você cadastre aí o seu filho, o seu neto como Anjinho da Esperança. E aí tem um detalhe, né? Quando eles são cadastrados e doam regularmente, eles recebem a cada 2, 3 meses uma revista do Anjinhos da Esperança. O Daniel ama essa revista, o Daniel é meu filho mais velho, né? Com atividades, com histórias educativas, e eles recebem a cada 2, 3 meses um exemplar desse. Você não está pagando assinatura, tá bom? É só um presente da Novo Tempo para que incentive o seu filho, seu neto a ser um Anjinho da Esperança, tá bom? Mas vamos lá, vamos estudar a Palavra de Deus? O nosso tema de hoje é a Ceia do Senhor. Nós vamos passar, como eu falei, ao longo dessa temporada, por 14 temas bíblicos. Aqui no Bíblia Fácil, a gente não estuda a minha opinião, né? Aliás, eu sempre digo que no Bíblia Fácil a minha opinião não importa. Se vocês levantarem um tema aqui que eu não consiga falar dele a partir da Bíblia, eu prefiro não falar. Porque a minha opinião eu dou em outros lugares, né? Lá em casa e tal, mas aqui o que vale é a opinião de Deus que está na sua palavra. Por isso a gente abre a palavra de Deus para estudar. E hoje a gente vai descobrir o que a ceia do Senhor, a gente chama de Santa Ceia, né? O que ela nos ensina, por que ela existe e o que a Santa Ceia nos ensina. Essa cerimônia que acontece, pelo menos nas igrejas cristãs, antes ou melhor, tem o lava-pés, e depois a Santa Ceia, e é uma cerimônia que
por algumas vezes substitui o batismo para quem já foi batizado. É um momento de renovação, um momento de você pedir perdão dos seus pecados. Tem muita coisa na cerimônia da Santa Ceia que a gente vai estudar, tá bom? A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão da fé nele, no nosso Senhor e Salvador. Veja, segundo o texto bíblico, quando a gente está ali com o pão e o suco de uva, né, o puro vinho, né, o suco da uva, nós estamos comendo e bebendo coisas que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não são o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, né? No mundo cristão existe uma doutrina chamada de transubstanciação. A transubstanciação é uma doutrina que não é bíblica, de que o pão se transforma no corpo de Cristo e o suco de uva, o vinho, se transforma no sangue de Cristo. Isso não é bíblico. Na Bíblia, você vai ler comigo o texto de 1 Coríntios, por exemplo, que aqueles símbolos representam o corpo de Cristo. Isso é importante por quê? Porque nós não cremos que o pão se transforma no corpo de Cristo e essa é uma questão bastante importante. E a preparação para esse evento, para essa cerimônia, envolve exame de consciência, arrependimento e confissão. E eu já quero começar lendo 2 textos bíblicos com vocês, que são descritivos e prescritivos. E antes da gente ler o texto, deixa eu só fazer essa diferença para você de casa também. Na Bíblia, a gente encontra textos que são descritivos e outros textos que são prescritivos. Qual é a diferença entre eles? Um texto descritivo, como o nome está dizendo, ele descreve alguma coisa que está acontecendo, mas não necessariamente está recomendando que a gente faça aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos nos evangelhos um texto que descreve, Atos capítulo 1, por exemplo, descreve Judas indo e se enforcando. Esse é um texto prescritivo? Não, porque ele não está dizendo o que a gente tem que fazer. O texto prescritivo, ele escreve assim, olha, você deve amar o seu próximo. Esse é um texto prescritivo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você deve fazer. Mas no texto descritivo, ela só descreve uma cena. Então tem várias, por exemplo, você tem lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi adulterando com Batseba, matando o marido dela. Esse é um texto prescritivo, é para a gente fazer essas coisas? Não, né? É um texto descritivo. Esses 2 textos que nós vamos ler agora, João capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 11, eles são textos ao mesmo tempo descritivos e prescritivos. Por quê? Porque eles descrevem a Santa Ceia, mas eles também prescrevem o que deve acontecer na Santa Ceia. Nós vamos começar com João capítulo 13 e nós vamos ler um texto extenso aqui, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 38. Por que eu escolhi ler esse texto extenso com vocês? Nós vamos ler aos poucos. Porque essa descrição do que aconteceu lá na ceia do Senhor, quando Jesus estabeleceu esse ritual, essa cerimônia cristã, esse relato está cheio de ensinamentos para a nossa vida a respeito da ceia. Então você de casa também, abre a sua Bíblia em João capítulo 13, deixa ela aberta aí, que possivelmente nós vamos gastar aqui o primeiro bloco inteiro estudando esse texto, que é o texto inicial da ceia do Senhor. Antes da gente entrar aqui no texto, eu só preciso dizer para vocês que a ceia do Senhor, né, essa santa ceia estabelecida por Jesus em João capítulo 13, ela substituiu a cerimônia judaica da Páscoa. E o que acontecia? Se você olhar lá em Êxodo capítulo 12, na Páscoa eles se arrumavam para a viagem, eles tinham um cajado na mão, eles comiam a carne do cordeiro e ervas amargas. Por quê? Porque a Páscoa judaica representava ou lembrava a eles da libertação do Egito, ok? Até Jesus, toda Páscoa, eles comiam ervas amargas, a carne do cordeiro, para lembrar da libertação do Egito. Com Jesus, Jesus substitui a cerimônia judaica pela ceia do Senhor, comendo o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva. O pão sem fermento e o suco de uva não fermentado. Por quê? Porque o fermento na Bíblia representa o pecado.
E o corpo de Cristo não tinha pecado, o sangue de Cristo não tinha pecado. Então, agora a Páscoa não lembra mais apenas a libertação do Egito, mas a Páscoa também nos lembra que nós fomos e somos libertos do pecado pelo corpo e pelo sangue de Jesus, tá bom? Então houve essa substituição na cerimônia. Mas vamos lá, vamos começar a ler. Você pode ler aí na sua Bíblia, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, tá bom? Pode ser que você esteja lendo, por exemplo, na Nova Versão Internacional, que é essa Bíblia que eu tenho aqui na mão. Fica um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Amigos, aqui tem uma cena que deveria nos impressionar, mas que impressionou os discípulos naquela época. Você tem ali Jesus naquele ambiente com os discípulos, então estão ali 13 pessoas, Jesus e os 12 discípulos. Normalmente, quando acontecia um jantar, uma ceia, um momento de alimentação na casa de um judeu, tinha um servo que lavava os pés das pessoas. Por quê? Bem, hoje nós temos sapatos, hoje nós temos asfalto, hoje a gente vai de carro para a casa das pessoas, vai de ônibus, né? Mas naquela época as pessoas iam a pé. As ruas não eram asfaltadas, então os pés ficavam sujos de verdade. Se você frequenta a igreja cristã, você já participou da cerimônia do lava-pés. Alguém já participou? Veja, você não lava de verdade o pé da pessoa, né? A pessoa já chega lá com o pé lavado. Às vezes, quando anuncia que vai ter lava-pés, a pessoa troca até a meia, né? Para ir com aquela meia que não tem aquele cheiro bem característico. Então, hoje é uma cerimônia simbólica, né? Mas no tempo de Jesus, realmente era para lavar os pés. Por quê? Porque a pessoa chegava com o pé todo empoeirado. Então, o servo ia lá, lavava os pés das pessoas. Só que na cena da primeira Santa Ceia, da primeira ceia cristã, não tem um servo lá. E certamente todo mundo sentou à mesa, todo mundo estava com os pés sujos, sabiam da tradição e ficaram pensando assim, Pedro olhando para Tiago e dizendo assim, e aí, quem é que vai lavar os pés? Tem que lavar os pés, não podia comer com os pés sujos. E ficou aquele climão assim, por quê? Porque sabia que alguém tinha que lavar os pés. E Jesus na dele esperando. Veja alguns detalhes aqui, ó. Você tem João descrevendo que no coração de Judas já estava a decisão de trair Jesus. Agora, Jesus, sendo Deus, ele sabia de tudo. Ele sabia, inclusive, que Judas iria traí-lo. E para mim essa é uma cena muito forte. Por quê? Porque Jesus vai lavar os pés daquele que irá traí-lo. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, Judas, você não precisa fazer isso. Judas ainda pode se converter. Judas ainda precisa, você pode deixar eu liderar o seu coração e não Satanás. Então Jesus se abaixa e veja a descrição, olha. Jesus tira a vestimenta de cima, ele fica só com a vestimenta de baixo, tipo um vestido, ele pega a toalha e ele se cinge com a toalha. Amigos, isso aqui para a gente parece muito normal, mas quem é que andava num banquete, numa comida, num momento de comer, sem a veste de cima e com a toalha cingida nos ombros? Quem fazia isso? O servo. O servo. Agora você tem o mestre se vestindo de servo. Aí o que ele faz? Ele se abaixa na frente dos seus liderados, né, dos seus discípulos, e ele começa a lavar os pés uns dos outros. Vamos continuar a leitura, porque tem umas coisas interessantes aqui, ó. Agora, a partir do versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, veja como era incômoda aquela cena lá. Porque quando Pedro viu Jesus, o mestre, se abaixando para fazer o papel de servo, ele disse assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Na verdade, Pedro estava querendo fazer uma média com Jesus, né? Dizendo assim: olha, os outros deixaram você lavar os pés, mas eu não, porque eu sei quem o Senhor é. Aí Jesus disse: olha, Pedro, se não lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro, naquela índole dele, né? Porque o Pedro falava mais que a boca, né? E aí ele disse assim: se é assim, Senhor, então lava tudo, dá um banho logo. E Jesus disse: não. Quem já tomou banho, fazendo uma referência ao batismo, só precisa lavar os pés. No caso de Pedro, ele tinha sido batizado já nas águas, né, como Jesus foi, batizado por imersão. Então, aquele momento era um momento de renovação dos seus votos, renovação com Cristo, um momento de perdão também. Então, Jesus apenas lava os pés. Vamos continuar a leitura? Quando a gente terminar esse trecho da leitura, eu quero ver alguns detalhes importantes. Agora, do versículo 12 ao versículo 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Veja que essa pergunta de Jesus, ela indica que o que Jesus fez era mais do que lavar os pés. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para os discípulos com aquela cerimônia. E a cerimônia que nós fazemos hoje do lava-pés, que é antes da ceia, também tem algumas coisas para nos ensinar. Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem. Ou seja, Jesus era o Mestre e o Senhor. Porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, com letra maiúscula. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Então, o que Jesus estava querendo ensinar com a cerimônia do lava-pés? Ele estava querendo ensinar que no mundo cristão, os cristãos servem aos outros. E veja, amigos, esse é um ensinamento contracultural. Porque o que a gente aprende no mundo de hoje, de maneira geral assim? Você tem que ser superior. Você tem que ter uma postura de superior, as pessoas têm que te respeitar pelo que você tem, pelo que você é, pela faculdade que você fez, pelo dinheiro que você tem. As pessoas têm que te respeitar. A gente aprende que a gente precisa ser superior aos outros. No cristianismo, o mestre ensinou fazendo que o cristão serve as pessoas. Ah, pastor, eu sirvo as pessoas, eu sirvo a todas as pessoas que eu amo. Mas no cristianismo é mais do que isso. Porque no cristianismo, o mestre lavou o pé daquele que horas depois iria lhe entregar para ser crucificado. E aqui tem uma lição de perdão que o cristianismo ensina com muita força. E eu quero ler com vocês um texto bíblico que, para mim, é o mais forte sobre o perdão. É Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, você encontra a oração do Pai Nosso, né? E aí na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Você lembra disso? Ou seja, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: Pai, só me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Você já parou para pensar nisso? Gente, isso é muito sério. Porque, não precisa me falar não, mas avalie aí. Se você recebeu o perdão de Deus, apenas na medida que você oferece perdão a quem te ofendeu, o quanto Deus tem perdoado você?
Isso é duro, né? É sério isso. Aí Jesus, sabendo que isso era muito sério, ele repetiu esse conceito. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Para mim, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Porque às vezes as pessoas nos ofendem muito, não é? Você deve ter alguém que lhe ofendeu muito ao longo da sua vida. Você de casa também deve ter alguém que te ofendeu demais. Mas Jesus está falando que se a gente não oferece perdão para essas pessoas, nós bloqueamos o perdão de Deus para nós. E se a gente não recebe o perdão de Deus, qual é a nossa situação? Perdidos. Pastor, isso é muito difícil, eu sei. Eu sei que isso é muito difícil. Por isso que só funciona com a graça de Deus. E aqui Jesus está dando esse exemplo, ó. Ele está lavando os pés dos seus discípulos e dizendo: se eu que sou o mestre fiz por vocês, vocês têm que fazer também. Mas vamos terminar o texto bíblico, agora do versículo 21 ao 30. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro um sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Veja, por que os discípulos não entenderam? Jesus falou, olha, falou para João, né? Quem vai me trair é quem eu der o bocado de pão molhado. Aí ele dá o bocado de pão e os discípulos não entendem. Por quê? Aquela ação de molhar o pão e dar para alguém era uma ação de honra entre as pessoas. Num jantar, no tempo de Jesus, se você molhasse um pedaço de pão no vinho, entregasse para alguém, você estava honrando aquela pessoa. E veja Jesus. Jesus está honrando aquele que vai lhe trair. Era um último apelo que Jesus fazia. Judas, não precisa fazer. Estava profetizado que Jesus ia ser traído, mas não estava profetizado quem o trairia. E se Judas se arrependesse, a traição aconteceria de outra forma. Mas Jesus está tentando apelar ao coração de Judas, como ele apela ao nosso coração. Gente, o nosso primeiro bloco já acabou. Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos para um breve intervalo e a gente volta terminando o estudo desse texto e a gente vai para o outro texto sobre a ceia de 1 Coríntios capítulo 11, tá bom? Mas não sai daí, porque a gente volta já já. Eu creio é uma palavra assim, muito forte, porque sem crença você não consegue nada, certo? E os assuntos que estão na revista, que até quando fui selecionado eu pedi antecipadamente para dar uma lida, ela tem tudo aquilo que eu acho que estava sendo guardado para mim estar aqui, né? Justamente sobre o batismo, que é um tema que eu acho que eu vou estar muito bem, eu vou querer aprofundar bastante sobre esse assunto. Eu creio que será de grande aprendiz. Nós estamos aqui para aprender mais profundamente do que a gente já aprende em casa. A temporada, assim, digamos, do Eu Creio é justamente isso. É eu entender tudo aquilo que está sendo guardado para mim e que nesse momento agora vai ser revelado. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero começar esse bloco oferecendo para você esse guia de estudos que tem o tema da nossa temporada, Eu Creio. Esse guia de estudos tem temas fundamentais da Bíblia, doutrinas bíblicas e foi escrito pelo pastor Leidivan e a gente manda para a sua casa sem custo algum. Nesse guia de estudos, através dele você vai estudar a Bíblia e descobrir novas verdades bíblicas ou talvez relembrar
as verdades bíblicas. E você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar agora, tá bom? Nossa equipe está esperando agora para você ser atendido, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na tela, ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. E eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Não sei qual câmera vai pegar esse, mas a Edinara e o Juarez trouxeram os deles, não foi? Mostra aí para você. Esses vocês trouxeram de casa ou ganharam aqui? Já ganharam aqui, mas vocês já estavam estudando esse tema, não era? Ah, vocês pediram pelo site? Pega o microfone aqui. Nós temos ele aqui no celular. Ah, no celular, vocês pegaram o PDF, né? Sim. Essa é uma opção também, você pode pedir tanto a física quanto o PDF, que já chega automaticamente aí na sua casa, e você pode estudar esse guia de estudos por causa dos Anjos da Esperança que já pagaram o custo, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, nós vamos terminar o texto de João, e aí vamos para o texto de 1 Coríntios. Aqui o finalzinho da ceia, João capítulo 13, 31 a 38. Quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu, né? Nós terminamos outro bloco falando sobre Judas. Quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pedro é avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, aqui encerra esse relato de João capítulo 13, de Jesus ensinando as pessoas a respeito da Santa Ceia. E vocês perceberam que no relato de João 13, a ênfase foi no lava-pés. Né? João não falou sobre o momento em que eles comem o pão e o vinho. Por quê? Porque João estava concentrado, inspirado pelo Espírito Santo, em ensinar a lição do amor, que é uma lição do cristianismo. Bernardo. Pastor, eu queria só entender assim, que critérios Cristo usou para escolher os 12, né? Veja. Se ele era onisciente, ele sabia que Judas ia o trair, que Pedro iria negar. Essa é uma excelente pergunta. Simão só ia ver para crer, e por aí vai. Então ele saiu sabendo que ele estava querendo os 12 com ele, né? Bernardo, essa é uma excelente pergunta. Daria um programa inteiro só sobre isso. Se você olhar lá em Lucas capítulo 6, é um dos lugares em que tem a lista dos discípulos. E eu já fiz essa pergunta várias vezes quando estava estudando esse texto. Por que Jesus escolheu esses? Não tinha gente boa para ele escolher? E a resposta é não. Se Jesus dissesse assim, eu vou escolher só gente boa, aí ele olharia para os humanos e só veria gente ruim. Porque Jesus não tinha opção entre os humanos de escolher gente boa. Porque, tudo bem, eu não vou tirar Tomé daqui desse negócio, porque Tomé é um incrédulo, vou escolher outra pessoa. Ele olharia entre os humanos e veria outros incrédulos. Então, por que Jesus escolhe os 12? Ele escolhe os 12 porque, além dele demonstrar através da vida dos 12 que qualquer ser humano poderia ser transformado, ele também dá oportunidade aos 12 de serem transformados. E Judas, Bernard e queridos amigos, Judas não estava destinado ou predestinado a ser o traidor. Na Bíblia não existe predestinação absoluta. Então Judas não nasceu para ser o traidor, ele poderia escolher diferente. Então quando Jesus escolhe os 12, primeira coisa, ele não tinha opção entre os humanos de escolher gente boa. Porque não tem nenhum bom. Ali ele mesmo falou, né? Quando o jovem rico chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, não tem nenhum bom, o bom é só Deus. Entre nós não tem nenhum bom, nem entre nós aqui também, né? Se a gente não tiver com Jesus, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. É Jesus quem nos transforma.
e era uma oportunidade para os 12 serem transformados. Tá? Valma, você quer falar? Pastor, no livro de Mateus, em 26, de 26 a 28, está escrito: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. A minha pergunta é: por que não é derramado por todos? Muito boa pergunta. É derramado em favor de muitos porque o perdão que o sangue de Jesus oferece depende de uma parte nossa. Jesus, ele veio salvar a todos, isso está escrito em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o efeito do sangue de Jesus na vida de uma pessoa depende da decisão dela. Então, lá em Apocalipse, você vai ver que há um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Então, nesse texto, Jesus está dizendo assim, olha, o meu sangue foi derramado em favor de muitos, porque muitos me aceitarão. Mas aqueles que não aceitarem, o sangue de Jesus não tem poder sobre eles. Deixa eu mostrar um texto bíblico para vocês. Hebreus, vamos lá, vamos encontrar. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim, ó. Você achou? De casa achou? Olha aqui o que diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus, Valma, só tem efeito sobre a pessoa se a pessoa escolhe receber. Por isso que Jesus diz sobre muitos e não sobre todos nesse caso. Jesus veio salvar a todos? Sim, mas ele só pode salvar quem escolher ser salvo. É nesse sentido, tá bom? Você quer perguntar, Juarez? Pode perguntar. Pastor, talvez a pergunta que eu vou fazer não seja propícia para esse tema, mas... Não pode fazer, à vontade. Minha dúvida é que, sim, o Judas, ele se arrependeu, né, de ter traído Jesus e suicidou. Será que ele terá salvação? Muito bem. Na Bíblia, há uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, segundo o texto bíblico, ele gera mudança. Ele reconhece... Veja, deixa eu te dar um exemplo. Naquela cena da crucifixão de Jesus, teve 2 traidores, vocês lembram? Pedro e Judas. Pedro e Judas reconheceram que foram traidores, mas Pedro pediu perdão e mudou de vida, e Judas foi e se enforcou. O que Judas sentiu foi remorso, pelo que ele até diz lá em Mateus 26, se eu não me engano, trair sangue inocente. Mas ele sentiu remorso. E qual é o sinal que nós temos para saber que ele sentiu remorso? Não houve mudança de vida, é tanto que ele foi e atentou contra a sua vida. Se você ler Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, descreve que ele foi se enforcar, o galho quebrou, e ele caiu no chão e o corpo dele ficou exposto. Ele foi salvo ou se perdeu? Eu não tenho como te afirmar isso. Por quê? Porque essa é uma decisão de Deus. É possível que Judas tenha se salvado? Bem, eu não sei se nos últimos segundos de vida ele se arrependeu e pediu perdão. Não sei. Se isso tiver acontecido, ele foi salvo. Mas se ele tiver morrido sem se arrepender, ele se perdeu. Então a gente deixa, Juarez, essa é uma pergunta que foi muito boa, porque a gente sempre deixa essa questão de a pessoa estar salva ou perdida com Deus. Porque nós não temos elementos suficientes para responder essa pergunta. Não temos. Aquela pessoa morreu num acidente, está salva ou perdida? Eu não sei. Porque eu não sei o que aconteceu nos últimos segundos de vida dela. Quanto tempo uma pessoa precisa para se arrepender e ser salva? Segundos. É só você pedir perdão a Deus com sinceridade e você está 100% perdoado. Então eu não tenho como te dizer se ele está salvo ou perdido. Essa é uma decisão que vai ser de Deus, dependendo daquilo que aconteceu com Judas nos seus últimos minutos de vida. Pode falar, Val. Pastor, eu já ouvi algumas pregações em outras denominações, e em uma delas, eles disseram que uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade isso? Isso não é bíblico. Não é bíblico. Eu não vou conseguir te responder extensamente isso, mas tem um programa do Bíblia Fácil, eu vou indicar para você também, da temporada Crenças Populares.
tem um programa que o tema é esse, uma vez salvo, salvo para sempre, tá? E aí, lá eu respondo com mais tranquilidade, com mais tempo, mas eu vou te dizer, na Bíblia, a salvação está vinculada à minha decisão. Por exemplo, Saul, o rei Saul, lembra do rei Saul? O rei Saul foi ungido pelo Espírito Santo, mas ele morreu perdido. Por quê? Porque em algum momento ele se soltou de Deus. Eu quero ler só um texto para responder sua pergunta, para a gente tentar avançar aqui no nosso tema. Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Eu quero ler só esse texto para você. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Tá? Você de casa pode ler também comigo. Gálatas 5, 4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Ou seja, é possível alguém que estava na graça de Deus sair da graça. E lá no programa que eu mencionei para vocês, do Crenças Populares, eu menciono vários textos que mostram assim: você estará salvo desde que você permaneça em mim. Desde que você permaneça. Então, a doutrina que gira aí pelo mundo evangélico, uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblica. Porque na Bíblia eu preciso decidir que eu vou aceitar a salvação. A salvação é 100% dada por Cristo, mas a minha parte é aceitar, porque Jesus não vai salvar quem não quer ser salvo. Tá bom? Agora vamos tentar passar aqui no texto de 1 Coríntios 11, 17 a 23. Tá? É o texto que Paulo fala sobre a Santa Ceia. Tá bom? 1 Coríntios 11, 17 até o versículo 23. Eu vou ler com você, de casa, se você quiser acompanhar, diz assim, ó: nisto, porém, que vos prescrevo, e veja que Paulo é muito claro, aqui ele está fazendo uma prescrição para o mundo cristão, ou seja, é para fazer. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas de onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Veja, Paulo, as duas cartas de Paulo aos Coríntios são cartas que Paulo está corrigindo coisas na igreja, tá? Toda vez que você for ler as duas cartas de Paulo aos Coríntios, tem essa mentalidade: Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. E aqui ele está corrigindo um problema sério. Na igreja de Corinto tinha divisão, briga. Você vê que eles iam para a ceia e eles iam para louvar a si mesmo. Aí Paulo vem e ele corrige a Santa Ceia, que estava acontecendo naquela parte. Vamos continuar aqui do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora ele vai começar a descrever aquela noite lá de João capítulo 13 que nós lemos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Qual era o problema aqui? As pessoas estavam tomando a Santa Ceia com espírito de rivalidade. Estavam brigados uns com os outros e tomando a Santa Ceia. Paulo está dizendo: se vocês forem para a ceia do Senhor desse jeito, em vez de ser bênção, vai ser maldição na vida de vocês. Pode falar. Pastor, a minha questão o perdão se libera. Uhum. E o que é... Às vezes a gente quer que a pessoa que te traiu venha peça perdão. Mas não, se libera. E a ceia, né, nessa questão de indignamente, você
quando eu busco perdoar, mas está me sendo difícil, mas eu buscando. Então, vamos dizer assim, que na hora da ceia eu sinta uma culpa, mas eu mesmo assim tomo a ceia, faço parte da ceia. Qual a causa, qual a dimensão do meu ato? Só para eu perceber a pergunta, você está falando da perspectiva de quem ofendeu ou de quem foi ofendido? De quem foi ofendido. Quem foi ofendido, você tem que liberar o perdão. Isso. Veja, a ofensa, quando alguém nos ofende, nós somos atingidos em todas as áreas da nossa vida. Nós somos atingidos espiritualmente, nós somos atingidos emocionalmente e às vezes até fisicamente. Então, quando você pede a Deus o perdão, e veja, o perdão é uma coisa sobrenatural. Nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque Deus nos ajuda a perdoar. Mas às vezes você perdoou a pessoa, mas ainda há uma ferida emocional que você precisa tratar. Não significa que você não perdoou. Significa apenas que você precisa de tempo, às vezes até de terapia, para você conseguir lidar com aquela ferida emocional. Então veja, você participa da Santa Ceia tranquilamente, crendo na promessa de que se você pediu a Deus para perdoar outra pessoa, você perdoa e Deus te perdoou também. Então é assim que funciona, tá bom? E eu quero aproveitar esses minutinhos que nós temos para a gente ler o final desse texto aqui, tá bom? Paulo está dizendo como a gente participa da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Então, a ceia do Senhor, ela tem um significado de perdão. Então, a gente examina o próprio coração, percebe que tem que perdoar alguém, a gente perdoa e não precisa a pessoa pedir perdão, porque o perdão é uma coisa que eu libero para a pessoa. Eu mando para a pessoa, envio para a pessoa o perdão. E ela não precisa merecer, porque se ela merecesse, não precisava do perdão. E Jesus está ensinando isso para a gente. Eu li certa vez uma história de um monge que estava conversando com um artista cristão. E ele disse assim, você poderia pintar um quadro que representasse o cristianismo na essência? E depois de pensar um pouco, o artista pintou um quadro de Jesus lavando os pés dos discípulos. Aí o monge perguntou assim, peraí, o seu Deus lava os pés dos servos? E o artista disse, sim. E ambos ficaram em silêncio por vários minutos, porque eles perceberam a profundidade daquilo. Amigos, a ceia do Senhor nos mostra que nós, como Jesus, precisamos lavar os pés daqueles que nos ofenderam. Pode ser literalmente ou pode ser espiritualmente. Liberar o perdão. Sabe por quê? Porque quando você libera o perdão para uma pessoa, isso tira um peso dos seus ombros. Tem gente que adoece porque carrega mágoa a vida toda. E quando a gente perdoa o outro, nós somos aliviados. E ainda liberamos o caminho para receber o perdão de Deus. Essa é uma mensagem dura, não é? Mas da próxima vez que você participar da Santa Ceia, você pensa em tudo que Jesus fez. Porque ele fala isso, né? Paulo fala isso. Fazer isso em memória de mim. Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Ou seja, a gente participa da ceia do Senhor e a gente participa da ceia do Senhor para aprender a lição que Ele nos dá. Qual é a lição, pastor? A lição de que nós precisamos ser pessoas que servem aos outros, que libera perdão para os outros e que vivem uma vida sem o peso da mágoa, porque entendeu que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo foram derramados, eles sofreram para que nós tivéssemos perdão. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar o tempo de uma música linda que você vai ouvir agora. E nesse tempo você vai meditar no amor de Deus e vai pedir a Ele que te dê condições de amar ao próximo como Ele quer que você ame.
Ouça essa música enquanto você fala com Deus. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu seu perdão? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecado? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Olha, quando a gente pensa no amor de Deus, é isso mesmo que a gente fala. Que amor é esse? O amor de Deus sempre me emociona. Sabe por quê? Porque eu não mereço. Veja, você está me vendo aqui, um pastor, apresentando a Bíblia na TV, mas eu não mereço estar aqui. Não mereço. É pela graça de Deus. E nenhum de nós merece. É por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque quando você pensa em tudo que Jesus fez por nós, e a gente olha para nós mesmos, a gente diz assim, não mereço. E aí o que a gente faz? A gente diz assim, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é entregar a minha vida completamente a Ti.
como retribuição a tanto amor que eu recebo. Você de casa não quer fazer isso também? Entregar a sua vida completamente a Jesus como retribuição por tamanho amor? Eu quero orar e entregar a tua vida e a minha vida nas mãos de Deus agora. Senhor Deus, obrigado por tamanho amor, Senhor. Obrigado pelo exemplo da Santa Ceia. E nós queremos reproduzir o teu amor na vida das outras pessoas, Senhor. Continua tendo misericórdia de nós. Continua enviando sua graça sobre nós. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida à altura do teu amor, Senhor. Nós queremos ser obedientes pela graça e pela gratidão a ti. Por favor, Senhor Deus, nos perdoa, nos salva pela tua graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.